Há muitas formas de se revelar a verdade, mas a minha favorita é o tempo. O tempo é implacável quando se trata de mostrar que afirmações um dia tidas como inquestionáveis não passavam de grandes mentiras. Cássio Nunes acaba de enterrar mais uma das muitas acusações de crimes que foram feitas contra Bolsonaro durante a pandemia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Noviça Libertária, escrito por versão brasileira Herbert Richards, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Na última terça-feira, dia 14, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento da notícia-crime que corria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, relacionada a uma suposta tentativa de interferir nos rumos da CPI da Covid, aquela comissão instalada em 2021 para investigar a atuação do poder público, especialmente do ex-presidente, durante a pandemia. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, ainda sob a gestão do então Procurador-Geral Augusto Aras, que não encontrou elementos para imputar a Bolsonaro os crimes dos quais ele foi acusado naquele período. Para refrescar a memória daqueles que não acompanharam a situação na época, vamos relembrar os fatos. A ação havia sido protocolada por 4 deputados do PSOL, David Miranda, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e Vivi Reis, depois que vazou uma conversa telefônica entre Bolsonaro e o então senador Jorge Cajuru. No diálogo, o presidente defendia que a CPI não se limitasse a investigar apenas o governo federal e que também alcançasse governadores e prefeitos, já que, segundo ele, se o escopo não fosse ampliado, as apurações ficariam concentradas exclusivamente em sua gestão. É óbvio, né? Se a CPI era para investigar o poder público, todos os políticos e servidores que tomaram ações referentes à pandemia deveriam ser possíveis investigados. Ou será que a CPI era, na verdade, só uma desculpa para tentar incriminar Bolsonaro? Enfim, Bolsonaro também sugeriu que Cajuru apresentasse pedidos de impeachment contra ministros do STF, o que também não fere nenhuma lei, ou não feriria se estivéssemos em uma democracia. Os deputados do PSOL entenderam, ou melhor, fingiram entender, que isso configurava uma tentativa de influenciar o legislativo em benefício próprio. A PGR, porém, avaliou a conversa de forma bem mais pé no chão. Uma simples troca de opiniões entre um presidente e um senador sobre os trabalhos de uma comissão parlamentar. Segundo Aras, não se pode extrair da conversa vazada qualquer propósito criminoso por parte do noticiado. Cássio Nunes Marques, por sua vez, reforçou que não cabe ao STF fazer juízo de valor quando o Ministério Público já se manifestou pelo arquivamento. Traduzindo, mais uma ação contra Bolsonaro relacionada à pandemia que não deu em absolutamente nada. Durante os anos de pandemia e principalmente durante os anos seguintes a ela, a esquerda brasileira tratou o combate à Covid-19 como uma arma política contra a direita. Quando eles fingiam se importar com a saúde pública, o que buscavam na verdade era encontrar no meio de uma tragédia real um culpado ideal, o presidente que volta e meia questionava o fechamento total das cidades, que defendia a reabertura do comércio, que duvidava da eficácia de certas medidas e que, ainda por cima, vinha de um espectro político oposto ao da militância que dominava boa parte da grande mídia e das universidades brasileiras, parecia se encaixar perfeitamente nesse papel de culpado. Bolsonaro virou, praticamente da noite para o dia, o culpado de todas as mortes causadas pelo vírus, como se ele, e só ele, tivesse o poder de deter uma pandemia global, algo que nenhum outro chefe de Estado do planeta conseguiu fazer. E veja bem, não faltou tentativa de fazer essa acusação contra Bolsonaro pegar. A CPI da Covid, que deveria investigar falhas na condução da crise sanitária pelo poder público em geral, transformou-se numa comissão dedicada quase que exclusivamente a tentar encontrar algum crime cometido pelo então presidente. Foram meses de sessões, depoimentos, quebras de sigilo, discursos fingidamente indignados, vazamentos seletivos de informações e um relatório final que recomendava o indiciamento de Bolsonaro por uma lista gigantesca de crimes. E qual foi o resultado de todo esse esforço descomunal da esquerda? Nada! Nenhuma das tentativas de incriminar Bolsonaro quanto ao gerenciamento da pandemia se provaram verdadeiras. Se realmente houvesse alguma base para condenar Bolsonaro por sua conduta durante a pandemia, o Supremo certamente já o teria feito. Convenhamos, o STF e a esquerda mostraram que não precisam de um crime para forçar a barra e condenar Bolsonaro. Chegaram a tentar enquadrá-lo até por importunar uma baleia durante um mergulho. É tão ridículo que parece um roteiro gerado por uma IA alucinada.
ou um daqueles sonhos malucos que você tem logo antes de acordar. Se um caso desses ganhou as manchetes como um possível crime de Bolsonaro, imagine o esforço que houve para tentar encontrar algo mais consistente relacionado à pandemia. E ainda assim, nada colou. Passados os anos mais duros da crise sanitária, boa parte das certezas daquele período começou a desmoronar, uma após a outra. Máscaras, que na época eram obrigatórias até mesmo em ambientes abertos, mesmo sem qualquer estudo minimamente consistente que justificasse tal exigência, escolas fechadas por longuíssimos períodos, prejudicando gerações inteiras de crianças, com base em modelos matemáticos que depois se mostraram bastante distantes da realidade, comércios interditados por semanas, sob a promessa de que isso achataria a curva, enquanto grandes redes de varejo, consideradas essenciais por decreto estatal, continuavam operando normalmente. Cada uma dessas exigências foi imposta à época como algo baseado na ciência, mas como bem ironizou Peter Turguniev, do canal Ancapsu, tudo era apenas ciência, muita ciência, ciência pra caralho. Com o tempo, no entanto, ficou cada vez mais claro que muitas dessas imposições nunca tiveram, de fato, o embasamento que alegavam ter. Eram decisões tomadas sob pressão, sob medo e, em boa parte dos casos, copiadas de outros países sem qualquer adaptação à realidade brasileira. O lockdown, tal como foi aplicado em boa parte do mundo e também aqui no Brasil por diversos governadores e prefeitos, foi um dos maiores ataques à liberdade já cometidos na história da humanidade. As pessoas simplesmente foram impedidas de trabalhar e de garantir o próprio sustento, os donos de pequenos comércios perderam o controle sobre a sua propriedade e foram proibidos de receber clientes, até quando esses mesmos clientes estavam plenamente dispostos a correr o risco de frequentar aquele espaço. Não houve nenhum tipo de consulta popular, não houve escolha. O Estado simplesmente determinou, de cima para baixo, quem poderia trabalhar e quem ficaria sem renda por meses. Bolsonaro até deu uma merreca em forma de auxílio, ele fez o que pôde, mas muita gente tinha um custo de vida mais caro do que o auxílio conseguia cobrir, e as contas, infelizmente, não entram em lockdown. Os prefeitos e governadores que participaram desse atentado contra a liberdade deveriam ser responsabilizados pelos danos que causaram. Do ponto de vista libertário, cada indivíduo deveria ser livre para administrar o próprio risco. Quem preferisse isolamento total e tivesse condições financeiras e psicológicas para isso, que se trancasse em casa, evitasse contato e tomasse todas as precauções que considerasse necessárias. Quem preferisse seguir com a rotina, avaliando por conta própria os riscos envolvidos, deveria ter o direito de fazê-lo. Assim como o comerciante deveria ter o direito de decidir se abria ou fechava as portas do seu próprio negócio. Ninguém, nenhum governador, prefeito ou qualquer comitê de especialistas tem autoridade moral para decidir pela força o nível de risco que cada pessoa deve aceitar em sua própria vida. E se o lockdown já foi um ataque imensurável contra a liberdade humana, as tentativas de obrigar a vacinação contra a Covid-19, que vieram logo em seguida, tornaram o tamanho do crime do Estado ainda maior. A coisa é muito absurda, porque as vacinas haviam sido desenvolvidas em tempo recorde, com testes muito reduzidos se comparados ao processo normal de aprovação de qualquer outra vacina, e sobre o qual pouco se sabia à época a respeito dos eventuais efeitos colaterais no médio e longo prazo. Ainda assim, muitos políticos, empresas e instituições passaram a condicionar direitos básicos, como o direito de ir trabalhar, de acessar espaços privados e até mesmo o direito que os pais têm sobre o cuidado com a vida dos seus filhos, à comprovação da vacinação. Novamente, a mesma lógica se aplica. Em vez de deixar que cada pessoa avaliasse os próprios riscos e benefícios, o Estado e seus políticos optaram por empurrar goela abaixo uma decisão que deveria ser estritamente individual. O lado bom é que os falsos políticos, entre aspas, de direita, como João Dória, foram jogados na lata de lixo da política após apoiarem essas medidas autoritárias, e hoje não ganham mais eleição nem para síndico de prédio. E antes que apareça a turminha da ciência, com S, tirando conclusões precipitadas e acusando esse artigo de fascista ou algo do tipo, vale deixar claro, não somos negacionistas a ponto de afirmar que a pandemia de Covid não foi real, ou que as centenas de milhares de mortos no Brasil e os milhões ao redor do mundo não existiram de fato. A doença foi sim muito real, e o luto de tantas famílias também foi. O que está sendo discutido aqui é outra coisa, que as medidas autoritárias tomadas por governos ao redor do mundo tinham um embasamento científico praticamente nulo. Tanto que a Suécia, por exemplo, foi um dos poucos países do mundo que não adotou lockdown e teve, proporcionalmente à sua população total, 23% menos mortes que o Brasil, 26% menos mortes que o Reino Unido e 21,6% menos mortes do que a Itália.
que são só alguns dos exemplos de países que adotaram o lockdown. Mas mesmo que as medidas do governo tivessem base científica, isso ainda não daria a ninguém o direito de prender populações inteiras dentro de suas próprias casas. Ciência não é e nunca deveria ser critério de autorização para o uso da força contra pessoas inocentes. Por tudo isso, é justo dizer que aqueles anos representaram uma das maiores chagas já registradas na história recente da humanidade, não só pela quantidade assustadora de mortos, mas também pelo nível de controle que governos de praticamente todos os espectros ideológicos conseguiram exercer sobre a vida cotidiana de bilhões de pessoas, em nome de uma emergência sanitária. Passaportes internos de circulação foram criados, toques de recolher, polícia entrando em residências para dispersar reuniões familiares, prisões por frequentar praias ou parques. Tudo isso aconteceu, e não em regimes ditatoriais como a Coreia do Norte ou Cuba, mas em democracias, que um dia se orgulharam de suas liberdades individuais. Muita gente que ousou questionar essas medidas, à época, pagou um preço muito alto por isso. Foram chamados de assassinos, de irresponsáveis, de inimigos da ciência, inclusive o próprio Bolsonaro, que se tornou o principal alvo desses ataques. Passados os anos, contudo, o tempo tem se encarregado de mostrar que todas essas acusações não se sustentaram. Todo o poder da mídia, do Estado e das demais forças que compõem aquilo que chamamos de sistema foi empregado contra o ex-presidente e gerou todo tipo de acusações relacionadas à sua gestão da pandemia, incluindo essa que acaba de ser arquivada por Nunes Marques. Todas foram caindo, uma após a outra, sem que se comprovasse de fato qualquer crime cometido por ele nesse período. Diante de tudo isso, a única forma de fazer um mínimo de justiça a quem foi vítima da ditadura imposta nesse período sombrio da nossa história é punir quem cometeu crimes em nome da ciência e retirar do poder, pelo voto ou pelas vias institucionais cabíveis, todos aqueles que, de forma leviana, caluniaram Bolsonaro ao longo desse processo. Só assim, talvez, seja possível fechar essa história com um mínimo de reparação para quem teve sua liberdade e, em muitos casos, o seu sustento arrancados de forma arbitrária, em nome de um bem coletivo que, no fim das contas, nunca justificou o tamanho do sacrifício que foi feito. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!